já voltamos. Eu recebi uma mensagem da Simone agora, Paulo. Ela falou que está adorando assistir o programa e ela perguntou se a gente tem Facebook. A gente tem Facebook, pode procurar pelo nosso nome ou então vai no Facebook e procura Hora da Coruja, que a gente tem a comunidade do programa do Hora da Coruja. E lá você encontra filosofia também. Comunidade de filosofia também, e lá você encontra todos os nossos contatos, tá ok? Vou chamar uma figura, pode ser, pra gente conversar sobre a figura? Uma figura que, por falar em Facebook, está rolando, tá rolando no Facebook, essa desgraça. É. Não, você sabe que a figura é interessante, mas está rolando no Facebook a figura com uma frase embaixo que é perigosa. Porque você veja aí, né? Esse é o Michelangelo. Super conhecido Michelangelo, que é Deus e Adão. Deus Michelangelo, e Adão autor estão se da Mona Lisa. Né? Mais ou menos, o Michelangelo se inspirou no filme do ET, né? Que quando eles encontram os dois... eles põem o dedo, né? Os dedinhos, Mas e aí o pessoal tem essa interpretação aí embaixo, que essa concha, né? Vamos falar de essa concha onde Deus está, né? É um cérebro, né? Sim. Então muita gente, principalmente no grupo de ateus e tal... Se eu não me engano, bem onde é Deus representa o córtex, né? Que é uma parte ali do raciocínio. Eu cheguei a ver É como se o Michelangelo estivesse, né, supostamente tendo a intuição de que Deus é fruto do cérebro humano. Intuição não, eu acho que vindo do Michelangelo, eu acho que seria muito... Mas o interessante é notar que é muito mais provável, se é que ele teve essa ideia, é muito mais provável o contrário. Por quê? Porque a herança medieval e a herança renascentista, que o Michelangelo está saindo da Renascença para a entrada, né, no mundo moderno, é desta visão do Boécio. Qual? Deus não está dentro do cérebro. Deus é... Né, a mente divina, né, Deus é uma mente divina, ele funciona como uma mente. Deus é um inteligente designer, né, ele é uma mente. Então ele não está dentro do cérebro. Na verdade, é o cérebro que é ele é o grande cérebro, ele é a grande mente. Né? Tanto é que ele, os medievais falam muito que na existência de coisas que só podem existir na mente de Deus. Você quer ver, por exemplo, que é a discussão dos universais. A discussão entre os universais e os particulares. Só uma coisa. Quando você fala, Paulo, que o Deus é um designer, você fala assim, um designer no sentido mesmo de... Um inteligente designer. Um inteligente designer no sentido de que ele é um criador, como é um artista, por exemplo. Como é um artista, mas não um artista como o artista do São Tomás, que é um pintor, um artista... Não, um artista no sentido do Renascença, um engenheiro. O inteligente designer que é arquiteto, é engenheiro, né? Ele é um artista no sentido amplo, porque ele constrói coisas belas, mas constrói engenhocas também, né? E essa época ficou muito conhecida pela construção de engenhocas. E não podemos dizer que se a criação humana... vem de Deus, é uma bela de uma engenhoca, Uma engenhoca. Né? Não tem uma engenhoca maior do que isso aqui, né? Que a gente usa, né? Mas o interessante é que você... Porque veja como tem uma questão, a discussão dos universais está presente aí no Boécio através dessa imagem. Quer dizer, nesta imagem você vê a discussão do Boécio, né? Que é a discussão dos universais. A discussão o quê? É que é a discussão de herança da discussão entre Platão e Aristóteles. Quer dizer, aonde estão os universais? Porque Platão, os universais, ou seja, as formas, estão no mundo das formas. Sim. Mas enquanto você não admitir que os universais são só conceitos, ou seja, são palavras e não estão em lugar nenhum, né, até você chegar nisso, a fila anda. Então você tem, durante muito tempo, a ideia de que é preciso um local para os universais. E este local não é físico, este local é a mente divina, é a mente de Deus. Deus tem os universais. Então, por exemplo, quando eu digo para você, né, este meu casaco eu vejo, ele é um particular, Sim. Ele é este meu casaco. Né? Agora, e o casaco? A ideia do casaco. A forma, o eidos, né? O casaco, né? O casaco. Onde está o casaco? Então, o casaco é um universal. Né? Por exemplo, eu vejo a mulher Fran, mas e a mulher? Onde está a mulher? Né? Então, no caso do Platão,
para existir a mulher Fran, tem que existir a mulher. E lembrando que Platão muita gente confunde, mas a gente já explicou isso aqui no programa sobre Platão. Na verdade, existe fisicamente. As formas lá existem realmente. Não é que elas no existem mundo fisicamente, das elas existem formas. ontologicamente. Ontologicamente, exatamente. Existem ontologicamente. Elas são um ente. Elas são um ente. Né? Agora, o problema é que como elas não existem materialmente, ou seja, elas não existem fisicamente, elas têm que ter, mas existem. Sim. Então elas existem onde? Aí os medievais, e no caso, medievais, e na herança do Boécio, eles passam a falar na mente de Deus. Deus é a grande mente. Então Deus vai fazendo o quê? Quando ele produz o mundo, ele vai corporificando aquelas ideias. Então ele corporifica na Fran e em outras mulheres a ideia de mulher. Ele corporifica a ideia de casaco nesse meu casaco e em vários outros casacos. Então esses são os particulares que você encontra no mundo, mas eles existem ontologicamente na mente de Deus. Eles substituem o mundo das formas do Platão pela mente de Deus. Na mente de Deus isso acontece. E por isso que Deus pode produzir as coisas, porque a hora que ele pensa, né, ele pensa em todas essas entidades em formas puras, mas a hora que ele pensa nas formas puras, elas se corporificam no mundo particular, no mundo das particularidades, elas ganham, e aí é que entra a questão de você saber, uma coisa fantástica que a discussão do Boécio aquilo que está fora da mente, né? Que está fora, que depois Deus põe o mundo, né? Aí o homem cria. Aí o homem encontra esse mundo. Só que o homem, né, também tem a mente dele. Sim. Né? E como é que ele sabe que aquilo que está fora da mente dele, é verdadeiro ou falso? Né? Aí ele lança a mão da seguinte ideia, ele fala assim, o homem sabe o que é verdadeiro ou falso pelo seguinte: tudo que está na mente dele, ele controla, mas aquilo que tem existência fora da mente dele, ele sabe que é verdadeiro ou falso por dois caminhos. Um pelo caminho da composição e outro pelo caminho da abstração. O caminho da composição é falso, o caminho da abstração é verdadeiro. De que maneira? Por exemplo, composição, uma coisa que está fora da minha mente. Eu pego um chifre, eu pego um cavalo, eu ponho um chifre num cavalo. E ele vira um lindo... unicórnio. Unicórnio da Barbie. Um unicórnio. Sim. Eu montei fora da minha mente, com duas coisas fora da minha mente. Sim. Né? Montei o unicórnio. Por composição. Falso. Agora, uma linha, né? Por exemplo, aqui no meu casaco tem essa linha, mas ela não existe fora do meu casaco, essa linha aqui, né? Do meu braço. Então, por abstração, eu tiro ela do casaco e imagino uma linha verdadeira. Então, entendo. Aí eu consigo fazer os raciocínios matemáticos, lógicos e exato. tudo mais. Então, quando eu trabalho por abstração, eu produzo coisas fora da minha mente, né? Que eu posso ver, né? De maneira correta. Agora, quando eu produzo coisas que podem estar fora da minha mente, como o unicórnio, né, que deveria estar no mundo, ele não está, porque ele é falso, porque ele é por composição. Então ele faz essas duas coisas para mostrar como que a mente trabalha com o fora e com o dentro. Mas agora me surgiu uma questão sobre isso que eu não havia pensado antes. Mas Deus trabalha também assim. A mente de Deus trabalha também assim, porque veja, na hora que Deus cria a linha para fora da mente dele, ela existe nas coisas. Sim. Mas quando Deus cria o chifre e o cavalo e junta, ele não existe, porque Deus não pôs o unicórnio. Deus trabalha igualzinho a mente do homem. Isso que eu queria saber. Então, é isso que eu queria. Mas e a mente do homem? Trabalha com a mente de Deus? Ela é uma réplica. É uma réplica. Ela é uma réplica. Deus então, uma mente grande, uma mente. Entendo. Né? Então, mas assim, quando o homem, por exemplo, ele criou o computador, esse computador já estava na mente de Deus? Ou ele é uma composição? Veja só, ele é uma composição ou ele é uma abstração? Ele é uma abstração. Ele é uma abstração. Por quê? Porque você pode pegar todas as peças do computador e transformá-la em quê? No limite, em linhas. Certo. Né? No limite, em linhas. Né? Em linhas retas, curvas. Que pensamento único, né? Que você pode... Ótimo. Então, quando você consegue fazer a abstração, né? Você produz aquilo que é o verdadeiro. Mas quando você pega por composição, você produz o falso. É interessante porque as duas coisas você admite.
mas você vai poder distinguir o verdadeiro do falso por esse caminho. Deus não precisa do tempo para fazer tudo isso. Sim, Deus né? não precisa À medida que ele faz, as coisas podem existir. Então, o encaminhamento, isso se chama realismo moderado. Tá? Isso se chama realismo moderado na versão do Boécio. Mas o que predomina na Igreja Católica não é esse realismo moderado. É um realismo radical, né? Onde as coisas não vão ter esta característica. Né? Os católicos vão ser muito mais realistas, eles vão partir para uma outra vertente que vai ser, durante todo o tempo, combatida pelos nominalistas, né? Que vão herdar a discussão do Boécio. Isso é uma discussão interessantíssima. Inclusive, vem para a modernidade. Vou procurar aqui uma perguntinha que tinha a ver com isso. Do Diego. De que forma que o Boécio funciona como uma ponte entre a civilização clássica e a civilização cristã? O Diego está falando de onde? Diego, não colocou de onde ele está falando. Diego, não. Manda seu e-mail de onde você está falando, Diego, por favor. O Diego, porque hoje um amigo meu chamado Diego falou: Paulo, eu vou assistir seu programa e vou fazer perguntas. Então pode ser que seja Diego Almeida? O Diego Almeida. Então é ele. E aí, a ponte né, entre o clássico e o... o clássico e o cristianismo. Não, o Boécio já é cristão. Só que ele é um cristão com cultura clássica. Sim. Então ele quer saber como que ele fez essa ponte, como que é essa ponte. Veja só, nós acabamos de falar de uma das pontes. Você está discutindo o quê? Né? O mundo das formas, do Platão. Só que esse mundo das formas do Platão não está mais... Para tentar explicar o cristianismo, no caso. O mundo das formas do Platão não está mais, né, no mundo platônico das formas, mas está o quê? Numa entidade que o Platão nunca imaginou, que é o Deus cristão, o Deus criador do mundo. Então, como é que o mundo é criado? O mundo é criado a partir destas formas, ou seja, Deus é uma mente que contém essas formas, e elas são criadas. Mas quando elas são criadas no mundo, elas não são criadas como formas, elas são criadas corporificadas. Então, o casaco se transforma, dá origem aos vários casacos. Certo. A mulher dá origem às várias mulheres. E assim por diante. Para o Platão, como é que isso ocorria? Ocorria por incorporação. Né? Havia um trauma das ideias, e as ideias, por trauma, né, ganhavam um corpo que passavam pelo rio do esquecimento, e depois tinha que vir a rememoração como conhecimento. Sim. Agora não mais. Agora você não precisa dessa transição de incorporação. Agora você precisa o quê? De uma mente... É mais sofisticado que o Platão, o cristianismo, porque veja, você precisa de uma mente, né, que seja uma mente inteligente e que seja um designer. É praticamente um HD gigante. Um HD gigante. Um HD externo, uma boa. É um HD externo gigante. Capaz de criar coisas para fora dele. É uma mente que cria coisas para fora dela. Né? Só que ela cria coisas para fora dela do mesmo jeito que... Como? Ela não tem mão, não tem pé, não tem nada. Sim. Ela tem só a mente. Então, como é que ela cria? No pensamento. Só que esse pensamento ganha uma outra dimensão. Ele ganha uma dimensão corporificada, física, que não pode ser o homem, a mulher, né? A janela, o carro. Não, tem que ser a Fran, um homem, Paulo, um carro, o Volkswagen, o outro carro. Quer dizer, ganha este mundo. Como é que isso acontece? Então, lembrando como que isso acontece, se a gente for pensar no Agostinho, isso a voz de Deus é o verbo. O Logos. É o Logos. Então, quando Deus fala, já se cria. Então, não precisa Deus ter uma mãozinha para pegar o barrinho e fazer. Ele consegue com a voz criar. O que o Boécio trabalha legal é ele mostrar que quando Deus fala, não é quando Deus fala. Né? É quando Deus pensa. Quando Deus pensa. Como Deus nunca para de pensar, porque Ele é este grande pensamento, né? Ele está sempre produzindo. Ele está sempre produzindo o mundo. Né? Ele está sempre produzindo o mundo.
Isso vai dar um quiprocó no catolicismo também. Por isso que a igreja não... uma parte do cristianismo vai adotar essa solução, mas uma outra parte não vai adotar. Por quê? Porque tem uma parte do cristianismo que toma Deus como uma entidade e toma a mente, né, como uma outra coisa. Então, quando você vai dizer que Deus pensa para poder criar, você imagina que as formas, então, existiriam independente de Deus. E aí vai dar uma discussão na igreja. Né? Mas o Boécio não cai nessa. Por quê? Porque as formas, elas são Deus, porque Deus é esse grande pensamento. Ele não é uma entidade. Quando você antropologiza a figura de Deus, é que ele perde essa característica de grande pensamento. Pois, Paulo, eu adorei isso. Vou pedir para o Fernando colocar de novo, Fernando, a última figura. Mas essa figura do Facebook, que grande explicação, que aula de filosofia, hein? Todo mundo querendo dizer ali, então, que o Michelangelo estava querendo dizer que não existe Deus, que o que existe é a razão, isso é um cérebro, não era Deus tocando o homem, era a razão tocando o homem. E aí você vem com essa explicação medieval, que está ali junto com o Michelangelo, né? Porque se você pensar bem ali, né, para nós hoje, fica muito aí, você olha assim, né, a maioria das pessoas que são ateias ou que tem, né, pode falar assim, Deus é produto do cérebro. Né? A discussão medieval que vem do Boécio e que passa pela Renascença é justamente o contrário. Né? O homem vem da mente, o homem vem daquilo que a gente pode chamar de mente. Né? Ele é um particular da ideia de homem. E essa ideia de homem, ela nunca começa a existir. Ela sempre existe enquanto pensamento. Porque a mente de Deus, ela só é alguma coisa enquanto ela é uma mente, enquanto ela é um grande cogito, enquanto ela é um grande pensamento. Não existe Deus separado do seu pensamento. Ele é o seu pensamento. Ele é o inteligente designer. E ele está num mundo onde não tem o tempo e ele não precisa do tempo. Quando ele cria o plano humano, é que ele vai criar o tempo. O tempo também é fruto da criação dele. Sim. Ele sequenciar as coisas é fruto da criação dele. Porém, ele não responde a isso. É uma criação dele, porém, ele não está dentro desse tempo. Ele não, porque você imagina só se você tivesse que pensar as coisas e você tivesse que depois retroagir no seu pensamento para corrigir. Sim. Quando você retroage no seu pensamento para corrigir, você faz outra coisa, é outro pensamento. Né? Então você não tem como pensar e repensar. Você vai pensando. Aquilo que se chama de repensamento no plano divino é outro pensamento, então é outra coisa. Né? Mas aí a gente acabou conversando sobre os universais e respondendo a pergunta da Lana. A Lana falou que ia participar hoje, faltou de prova para assistir Hora da Coruja. Recebe até uma assinatura embaixo nossa, viu? Isso mesmo, falte de prova e vem assistir Hora da Coruja, né? Lógico. Ela me perguntou sobre os universais, então, pra que prova? Prova é um negócio que não existe. E agora eu vou fazer mais uma pergunta, então. O Consolo da Filosofia, de Boécio, A Consolação da Filosofia, pode ser considerado um livro de autoajuda? Todo livro é de autoajuda, meu amigo. Sabe por quê que todo livro é de autoajuda? Pelo seguinte, vou explicar uma coisa para você. Quando você compra um livro, é para ele te ajudar. Como você está sozinho, só você, o livro, ele vai te ajudar. Então é autoajuda. Todo livro é de autoajuda. Interessante, não é? Eu gostei disso também. Em que essa foi uma explicação do Cortella, né? No dia que ele estava aqui no programa. Ele é muito criticado, dizem que por ele fazer... livros de autoajuda, né? Ele falou assim, mas todo livro é um livro de autoajuda. E realmente, ainda mais de filosofia, né? Você lê e você está se autoajudando sem dúvida, consegue resolver milhões de problemas. O primeiro livro de autoajuda se chama Autoajuda. Sim. É um livro americano, do começo do século XX, né? Onde o cara escreve coisas para você poder fazer na sua vida e se sair bem. Né? Mas no fundo, todo livro é para isso. Você lê algum livro para fazer coisas e se sair mal? Não, você lê um romance, você lê um livro de filosofia, tudo é para quê? Né? Quando você procura um livro e não procura uma outra pessoa, é porque você está sozinho, você e o livro. Então ele está ali para te ajudar. Mesmo que for um livro de entretenimento, ele está ali para te ajudar a se entreter. Então, todo livro é de autoajuda. Né? Se vocês começarem a pensar nisso, vocês vão entender, né, que as coisas... essas diferenças muito classificatórias, elas
precisam ser relativizadas. Olha, então a Alana pergunta, por que o Boécio faz uma argumentação negativa... Acho que ela está confundindo com outra coisa. Existe o Consolações da Filosofia, do Alain de Botton, que muita gente fala... Né? Então, nem perceberam, né? Eu nem acabei a pergunta e já o Alain de pegou Botton, no ar, já, né? O Alain de Botton faz um livro que são Consolações da Filosofia, onde ele vai aí em tom de autoajuda. Né, do clássico autoajuda. Faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo. Né? Mas também o Alain de Botton precisa tomar cuidado, né? Porque não é a autoajuda banal. Né? Ela tem uma sofisticação, ela tem um fundamento filosófico. É preciso entender que a literatura, um filósofo trabalha, é preciso entender que um filósofo trabalha em vários níveis. Um filósofo escreve para jornal, um filósofo escreve livro acadêmico, um filósofo escreve livro técnico, um filósofo faz dicionário, enciclopédia. Um filósofo pode escrever cartas e um filósofo pode escrever livro infantil. Quer dizer, e para cada uma das situações há uma linguagem. Sim. E o bom filósofo trabalha em várias linguagens para cada público. Uma vez eu escutei uma pessoa na campanha do Lula, falar que o Lula não era sincero, porque para empresários ele falava de um jeito e para o povão ele falava de outro. Quer dizer, essa pessoa que falou isso é uma besta. Me desculpa, mas é uma anta. Por quê? Porque o grande comunicador, ele fala diferente. O grande comunicador, ele leva em consideração o público que ele tem. E muitas vezes, ele é obrigado, sim, a omitir certas coisas, porque elas não podem ser traduzidas para determinado público. Tem coisa que dá para ser traduzida para determinado público e tem coisa que é melhor não falar porque não dá. Então o discurso tem uma dinâmica própria para o objeto que você quer chegar nele. E o filósofo faz exatamente isso. Quando eu vou escrever para o jornal, o próprio jornal hoje em dia, ele já é, né, uma máquina que ele já dá o tamanho para você. Sim. Né? Então você está escrevendo, não deu aquele tamanho, o próprio programa já elimina. Você não vai fazer um tratado de filosofia na então você tem que considerar o público. Sim. Em outras palavras, o Aristóteles fazia isso. Tinha o discurso para os internos e o discurso para os externos. O Aristóteles lembra isso no Platão, a doutrina escrita do Platão e a doutrina não escrita, só falada dentro da academia. Sim. Sempre teve essa possibilidade. Descartes fez isso. Todo mundo. Descartes fez manual. De Benjamin. Todo mundo faz isso, pô. Sim. Quer dizer, precisa entender qual é o público, qual é a direção para quem você está falando. Né? Muitas vezes um texto, na verdade, não é um texto, é uma aula, são notas de aula. Sim. Né? Que um aluno copiou. Agora, deixa eu fazer a pergunta da Alana para você. Por que o Boécio faz uma argumentação negativa dos universais, dizendo que eles não podem ser reais? Porque os universais, como é que eles poderiam ser reais? Como é que você encontraria na sociedade, no mundo, né, o homem? Você não encontra o homem. Você não encontra. Como é que você encontra a janela? Você não encontra a janela, você encontra uma janela. O carro, você não encontra carro, você encontra o Volkswagen, número tal, de chapa tal, do fulano de tal. Né? Esses são particulares. O universal, né, é exatamente aquilo que nós chamamos hoje de conceito. Sim. Mas hoje, por quê? Porque para o Platão, para os medievais, não se trata do conceito. Ou pelo menos para os medievais que advogam a doutrina dos universais. Né? Não se trata do conceito, se trata de alguma coisa que tem que ter, em algum lugar, uma existência. Ou no mundo das ideias do Platão, ou, enfim, na mente de uma entidade como um inteligente designer, como Deus. Né? Então, não é uma argumentação negativa, é a própria definição dos universais, você só consegue tê-la contra aquilo que é o particular. Ou seja, aquilo que é a consubstanciação, né, de um elemento. E é interessante por quê? Porque este elemento é perecível. Este elemento está no mundo existente. O universal está no mundo real. Porque ele tem realidade, mas ele não tem existência material. É isso que tem que tomar cuidado. E o José Carlos Coelho de Recife quer saber... Um coelho de Recife? Sim. Isso quer dizer que somos as imagens toscas do homem, do cérebro de Deus? Somos as imagens,
mas não necessariamente toscas. Não necessariamente toscas. Toscas, talvez, para o Platão. Por quê? Porque para o Platão, as imagens são efetivamente pioradas, são situações pioradas, né? O mundo das imagens, o mundo, porque você veja, você sai da caverna, né? Na caverna você tinha imagem que é uma situação piorada, né? Então quando você vai para o real, você encontra aquilo, né? Numa situação melhorada, mas no âmbito do cristianismo, não necessariamente. No âmbito do cristianismo você pode ter a imagem, né? Como um fruto belíssimo, porque é fruto de Deus. Sim. Né? O rio que você está vendo, que você está nadando nele, né? Ele é tão belo e tão bom quanto a matriz rio que está na mente divina. Aí você tem que entender aqui uma frase do Paulo Freire. Qual? Não existe conhecimento pior ou melhor, existem conhecimentos diferentes. Né? O Paulo Freire, que é muito cristão, ele está pensando nisso, né? Ele está pensando na ideia de você não fazer diferenças entre opinião e conhecimento, como Platão faz. Não por escala, o conhecimento é melhor do que a opinião. Não, mas apenas por diferença. O conhecimento é diferente da opinião, mas ele não é melhor nem pior. Né? No cristianismo, essas diferenças são... A não ser que você comece a tomar uma outra atitude, né? Que é a atitude de desprezo do mundo. Mas aí é uma vertente do cristianismo. Não é todo o cristianismo. Né? O mundo está aqui para nós escaparmos dele e voltarmos para Deus. Não, isso é uma vertente. Não é toda a vertente do cristianismo que advoga isso. Mais uma perguntinha para encerrar o programa hoje. Já vamos encerrar o programa? Já vamos encerrar o programa. Todo mundo quer ir embora nesse friozinho de São Paulo. Todo mundo está aqui louco para se enfiar embaixo do cobertor. Eu tô bem, eu tô quentinho aqui. Eu também tô. Tô conversando sobre o Boécio. Né? É o Fernando que quer ir embora. O Fernando, gracinha, querendo ir embora. Que coisa como se fantástica. ele tivesse alguém esperando ele, né? Tem. Tem? Mais ou menos igual da novela Tio Clô, só vê o pezinho pro lado de fora. Ave Maria. O Ítaro está perguntando, ele é de Fortaleza, como alcançamos a eudaimonia, felicidade para o Boécio? Isso aí é complicado. A filosofia conversa muito com o Boécio sobre isso. E, ela fala que é o amor à sabedoria. É o amor é pelo amor à sabedoria que você vai encontrar a felicidade, ou seja, né, é pela filosofia que você vai encontrar a felicidade. É a filosofia. Ela dá o consolo para ele à medida que ela faz ele repor Deus, não mais como fé, mas pela razão. Como razão. Ele repõe aquela situação que ele perdeu, mas pela razão. É uma saída aristotélica, né? Uma saída aristotélica, quer dizer, Aristóteles é aquele que afirma que a finalidade do homem e a eudaimonia está associada, né, ao saber, ao conhecer. Né? Pessoal, muito obrigada por participar do programa hoje. Brigadíssimo. Até semana que vem. O que vamos conversar semana que vem? Não sabemos ainda, Não sabemos, né? Aqui é uma caixinha de surpresa, aqui no futebol. Tem várias sugestões aqui, também sempre a gente traz convidado novo, viu? Os convidados nossos, os que já confirmaram aqui, depois, a gente costuma fazer um caminho pela história da filosofia e de vez em quando a gente intercala com convidados. Vamos fazer Nós também temos um convidado já que aceitou vir. Você não vou contar ainda. Não vai contar quem é? Não, é novidade. Deixa semana que vem a gente conta, pode ser? Semana que vem, então, assim você vai saber o super convidado que a gente vai ter aqui no programa. Mas não é semana que vem ainda. Não é semana que vem ainda, mas isso aqui não é pouca porcaria, não. Isso aqui é muita porcaria, esse programa. Gente, obrigada. Até semana que vem. Um beijo.